Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, de 17 a 22, nós leremos juntos nesse momento. Efésios capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 22. Vamos ler todos juntos este texto? Leiamos. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, nós te louvamos nesta hora, porque o Senhor tem mandado a nós, através do teu Filho Jesus, esta mensagem, esta boa nova de salvação. Isso, ó Deus, nos fez um só povo, uma só família. Isso, ó Deus, através da obra do teu Filho Jesus, nos tornou, ó Pai, por adoção, filhos do Senhor, e nos tornou, ó Deus, membros de uma mesma igreja, do mesmo corpo, membros uns dos outros. E é maravilhoso, Deus, porque em toda a história da igreja, um fato, ó Deus, é marcante mais do que todos os outros, que uma igreja, uma família, cresce junta, e o laço que nos une é muito maior do que qualquer laço humano afetivo. Este laço é o vínculo do Espírito, da paz, que só o Senhor pode promover na vida de cada um de nós. E nessa noite nós queremos te agradecer por estes 134 anos de história. E a nossa oração e súplica é que o Senhor continue trabalhando em nós, como família, como igreja, para que tudo aquilo que for necessário, para que essa história, Deus, continue acontecendo e sendo relevante e transformadora na vida de muitas pessoas, que isso, ó Deus, faça parte das marcas desta igreja, para que sejamos, ó Deus, servos fiéis ao Senhor. Portanto, ó Deus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos iniciando nossas comemorações de 134 anos. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele nos fez em toda essa história. Cada um de nós conhece um pouco dela. Alguns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos, por terem chegado há pouco tempo. 134 anos, eu conheço os últimos 7 na íntegra. Os outros eu não conheço, mas conheço um pouquinho que eu já ouvi contar. Alguns aqui conhecem essa história há 50, há 60, outros há 80 anos, mas todos nós conhecemos e fizemos parte de um pedacinho desses 134 anos, como igreja. Mas eu gostaria de, nesta noite, iniciar estas comemorações, considerando a palavra que é, com certeza, a palavra fundamental dentro da história desta igreja. Esta palavra é família. Obviamente que, para nós, o ensino fundamental é a cristologia, é o ensino a respeito de Cristo, porque a igreja está
debaixo desta obra cristocêntrica, desta obra salvífica de Cristo Jesus, que por sua vez está debaixo de um plano soberano do Senhor, eterno, em que o Senhor criou, em que o Senhor salvou, em que o Senhor nos chamou para fazer parte da sua família. Nós sabemos de todas estas coisas, mas como igreja, a palavra para nós, especialmente neste mês, é esta palavra: família. Porque todos nós fomos feitos uma só família. Não uma família por laços de consanguinidade, nem muito menos uma família por laços de afinidade, nem tampouco uma família por acaso. Mas esta família é uma família que foi iniciada por Deus. E dentro desta família de Deus, todos nós fomos enxertados. O texto que nós lemos é um texto que vai ser publicado amanhã no boletim. Quando você pegar o seu boletim, você vai ter um resumo daquilo que eu vou falar aqui à noite com vocês. E o texto que nós lemos é o texto-chave para isso. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele está escrevendo uma carta para corrigir a religião daqueles cristãos. E ele mostra nesta carta Deus como sendo o centro de tudo, como sendo o supremo Senhor, o único e exclusivo Deus, aquele que é a fonte de vida, aquele que é a fonte de esperança, aquele que é o Senhor do universo, aquele que trouxe salvação aos que estavam perdidos, aquele que trabalha na vida das pessoas a fim de aperfeiçoá-las, aquele que nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Nós éramos um rabisco que não tinha dado em nada, éramos um fracasso, e quando Cristo entra na nossa história, por ordem de Deus e por amor, a nossa história deixa de ser um rabisco e se torna um grande poema. Mas isso não é fácil, porque ao longo desta vida muitas lutas serão travadas, muitos momentos serão difíceis, mas em todo o conteúdo desta carta, Paulo deixa uma coisa muito clara para nós, um ensino muito claro, muito relevante, o ensino de que todos nós fomos enxertados adotivamente na família de Deus através da obra de Cristo Jesus. E então o centro deste texto que nós lemos é este versículo que nós acabamos de ler, especialmente o versículo 19, que diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Pertencer a uma igreja não é ter uma fichinha de membro no hall de uma denominação. Pertencer a uma igreja é, antes de mais nada, pertencer à família de Deus. Se a sua igreja, como a nossa, e nós que estamos aqui, somos uma igreja que professamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que reconhecemos Deus como Senhor, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas, cremos na ação do Espírito Santo, cremos na justificação pela fé. Se a sua igreja crê nessas coisas, então você faz parte desta família, a família de Deus. E como família, 134 anos precisam ser analisados a respeito de muitas marcas que fazem parte desta família. Em cada canto onde existe uma igreja com algumas marcas. Mas em todos os cantos onde existe uma igreja, tem que existir algumas marcas que são principais dentro da família de Deus. E todos nós que fazemos parte desta mesma família, que é a família de Deus, devemos lutar, trabalhar e nos esforçar para vermos essas marcas em nós. Uma família com 134 anos, nem se fala. Já tivemos muito tempo. Aí você diz assim: pastor, as gerações mudam. Sim, mas o legado e o aprendizado fica. E nós temos o dever de perpetuar este legado e este aprendizado, não só trabalhando na nossa própria vida, mas ensinando aquelas gerações que estão vindo depois de nós, para que elas perpetuem esse legado. E qual é o legado então da família de Deus? Ora, o texto que nós lemos, e alguns outros textos aqui mesmo na carta dos Efésios, e também no Novo Testamento, nos mostram vários aspectos desta família de Deus. Mas voltando especificamente agora para aquilo que nós lemos, em primeiro lugar, aquela família a qual Paulo estava se referindo, que era a igreja lá em Éfeso, era uma família que vivia um dilema por causa da diversidade. Lá na igreja de Éfeso, haviam judeus
e haviam gentios, gente que não era da Judéia, gente que não era de Israel. E isto gerava um conflito. Por quê? Porque os judeus foram o berço, os detentores da aliança, dos preceitos, dos mandamentos. Eles foram os primeiros receptores. E havia no coração de muitos judeus um preconceito quanto aos gentios. Por quê? Porque eles tiveram toda uma história, uma trajetória que é descrita para nós no Antigo Testamento, em que eles eram um povo exclusivo de Deus. A nação que dizia, esta é a nação do Senhor. O povo que dizia, Deus é o nosso Deus. Não é o Deus de todas as nações, Ele é o nosso Deus. E quando o Senhor Jesus evangelizou paz, anunciou a mensagem de salvação a todos os judeus e também aos gentios, em muitas localidades onde estes dois grupos foram juntados, havia dilema, havia conflito dentro da igreja. E estes conflitos chegavam ao ponto de atrapalhar, ou colocando judeus para o lado de fora da igreja, ou colocando gentios para o lado de fora da igreja. Mas quando Paulo diz que quando Cristo veio, evangelizou paz, anunciou este evangelho da paz, reconciliou ambos, tanto judeus como gentios, com o Senhor Jesus, quando ele trouxe essa mensagem de paz, em que poderia haver comunhão entre gentios e o seu Deus, e entre judeus e o seu Deus, que é o mesmo Senhor sobre todos. Quando o Senhor Jesus evangelizou isso aos homens, quando o Espírito Santo entra no coração do homem, estes homens são então transformados, e eles são todos recebidos igualmente na família de Deus. Então, em primeiro lugar, a marca diferencial, a marca importantíssima, a marca impreterivelmente necessária na família de Deus é a diversidade. Igreja é um lugar de diversidade. É um lugar que tem gente alta e gente baixa, tem gente nova, tem gente velha, tem gente extrovertida e tem gente introvertida, tem gente que gosta de cantar e tem gente que não gosta de cantar, tem gente que gosta de falar e tem gente que gosta de ficar em silêncio, tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de silêncio, tem gente que gosta de movimento, tem gente que prefere ficar parado, tem gente que gosta de trabalhar nos bastidores, tem gente que gosta de trabalhar na linha de frente, tem gente que gosta de evangelizar, tem gente que gosta mais de orar. A igreja do Senhor é uma igreja de diversidade. Tem gente de todas as raças, tem gente de toda cor, tem gente com todos os gostos diferentes. E a igreja do Senhor deve ser um lugar onde a diversidade, como sendo uma marca, deve ser respeitada. Nós não estamos falando aqui de maus hábitos, nem de deficiências morais. Essas sim vão ser corrigidas com o tempo dentro da igreja. A palavra de Deus nos corrige, o Espírito Santo nos constrange à correção. Mas a diversidade existe gente de todo jeito. E uma família que é marcada pela diversidade deve ser também marcada pelo amor dentro dessa diversidade, o respeito, a comunhão. A diversidade entre o povo de Deus, ela não é um mal, ela não é um problema, ela nos ajuda a fortalecer, porque aquilo que eu não sei e talvez não gosto de fazer, o outro sabe e gosta de fazer. Então, quando nós olhamos uns aos outros, quando nós nos enxergamos, nós não devemos querer, desejar que sejamos todos iguais, mas nós devemos desejar exatamente o contrário, que nós sejamos diferentes, porque nas diferenças, todas as tarefas são completadas e cumpridas. Por isso que Paulo descreve a igreja em outros lugares como um corpo, com muitos membros, e cada membro tem a sua função. Então, quando eu penso que a igreja é uma família, eu devo pensar o seguinte: a igreja é uma família com diversidade, e eu devo amar as pessoas, independente daquilo que elas gostam de fazer, de quais são os seus talentos, de qual a sua origem, de como elas gostam de trabalhar, de onde elas querem atuar. Por quê? Porque dentro da igreja há diversidade. Nem todos dentro da igreja vão gostar dos hinos do inário, nem todos vão gostar dos cânticos, nem todos gostam de bater palma, nem todos gostam de ficar com as mãos paradas na hora do louvor. Mas uma coisa nós concordamos: todos nós queremos louvar ao Criador, todos nós queremos exaltar ao Senhor. E é este o ponto fundamental na nossa vida como família.
Então o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, por exemplo, no versículo 4 a 8, ele diz: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Mas faça cada um a sua parte, viva cada um para a glória de Deus, sem deixar que as diferenças nos dividam. Então nesta noite eu queria deixar esta palavra, neste momento em que nós celebramos o aniversário da igreja, que nós olhemos para a diversidade da igreja não como um problema, mas como uma resposta às necessidades que Deus enxerga na vida desta igreja. E daí, se você pensar assim: mas pastor, olha, nós estamos aqui num grupo em que todo mundo é muito parecido, então nós estamos precisando urgentemente fazer o quê? Evangelizar paz aos outros, para que outras pessoas diferentes de nós venham para cá, para fazer aquelas tarefas que nós não estamos conseguindo fazer. Por quê? Porque nós somos um corpo. Se num corpo só tiver braço, quem vai ser responsável pelo andar? Se num corpo só tiver pernas, quem vai ser responsável por pegar as coisas? Se num corpo só tem cabeça, quem vai ser responsável por executar? Então nós devemos pensar em tudo isso. Segundo aspecto importante, segunda marca essencial nesta família de Deus, que deve ser perseguida por nós, e nós devemos com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, buscar que isso se torne uma marca relevante na vida da nossa igreja, é a marca do amor. Por quê? Porque foi o amor que enviou o Filho de Deus do céu, esvaziando-se da sua glória, da sua majestade, do seu poder, para vir a este mundo, oferecer a sua própria vida em nosso lugar na cruz, para que nós fôssemos salvos. A presença de Jesus aqui neste texto, como o autor desta evangelização, dessa transformação, desse chamado, dessa edificação, quando Paulo fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ele está dizendo: Cristo é o padrão para os relacionamentos e para a vida da igreja. E Jesus Cristo, como o padrão, ele estabeleceu para nós um critério de como nós devemos nos relacionar dentro da igreja. Que critério é esse? Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. O Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma família é marcada pelo amor. Quer um exemplo? O exemplo está dentro da sua casa. O exemplo está dentro da minha casa. Uma coisa é tentar perdoar alguém de fora. Outra coisa é quando a ofensa é feita por um filho. A gente fica bravo, disciplina, chega junto, bate pesado, mas quando ele coloca a cabeça, ou ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme, você passa e olha assim: eu não acredito que ele foi capaz de fazer isso. Meu amor não diminui, ele só aumenta. Quanto mais dificuldade ele tem, ou ela tem, sendo meu filho, mais eu amo, e mais eu quero estar perto, e mais eu quero ajudar. Por quê? Porque este é um amor que reside no coração da família. É um amor que não descarta, é o amor que não despreza, é o amor que aproxima, é o amor que busca, é o amor que releva, é o amor que perdoa, é o amor que insiste, é o amor que faz aquilo que é mais difícil dentro de uma relação de amor, é o amor que disciplina. Mas é um amor que tem como o grande precursor, o grande anunciador, o grande exemplo, Cristo Jesus. Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tem que ter reciprocidade, eu falei sobre esse texto há alguns dias. E que façam isso, não como a si mesmo. Lembra do mandamento?
Quando o Senhor Jesus foi perguntado a respeito de quais eram os maiores mandamentos, ou qual o maior mandamento, ele respondeu, vocês lembram lá? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus altera. Jesus disse, olha, o novo mandamento eu dou para vocês, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo isso. Duas alterações textuais e duas alterações comportamentais. Primeira delas, que você ame o seu próximo como você mesmo. Aqui o Senhor Jesus ordena que seja um amor recíproco. Ele mudou. Antes era uma via de mão única, agora é uma via de mão dupla, uns aos outros. Segundo, era como a mim mesmo. Então o padrão para que eu amasse uma outra pessoa era a forma como eu amava a mim mesmo. Agora o padrão não é mais esse. O padrão é que vos ameis uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. E como o Senhor Jesus nos amou? Ele nos amou nos recebendo do jeito que nós chegamos, atrapalhados, todos manchados pelo pecado, arrasados, arrebentados, frustrados, às vezes completamente desacreditados, criminosos de fato, inimigos de Deus. Esses são adjetivos que o Senhor nos mostra através das Escrituras, de como os homens sem Deus estão. Mas é desse jeito que Jesus nos amou, e nos atraiu para perto dele, e continuará amando muitas outras pessoas, e atraindo para perto dele. A pergunta é, como esta família, que é família de Deus, tem amado uns aos outros? Será que nós temos amado como nós amamos a nós mesmos? Ou será que nós temos amado como Cristo nos amou? Uma família que pode ser chamada família de Deus, é uma família que ama como Cristo nos amou. Fácil falar, difícil fazer. Alguém já me disse isso depois que eu falei sobre esse assunto. É difícil mesmo. É difícil por quê? Por causa da diversidade. É difícil por quê? Porque nós não somos flor que se cheire. É difícil porque dentro da igreja parece que as coisas funcionam como um relógio. Bateu o horário, 9 horas, 9h15, encerrou o culto, parece que o relógio desengrena totalmente. Saiu de dentro da igreja, perde as peças. Chegou na segunda-feira, você nem lembra que existia engrenagem, relógio, alguma coisa que funcionava em conjunto. E aí o inimigo começa a trabalhar, as pessoas começam a trabalhar, a língua começa a trabalhar. Um diz que ouviu, outro diz que falou, outro diz que não disse, outro diz que não ouviu, e as coisas vão acontecendo ao longo da semana, e de repente está todo mundo chateado uns com os outros, e ninguém é culpado, e está todo mundo sendo vítima. O que faltou? Que vos ameis uns aos outros como Cristo nos amou. Então, fácil falar, difícil fazer. Agora, não há segredo. Não há segredo. É uma receita simples, é uma receita clara e objetiva do Senhor. Viver como família exige amor. E essa receita todos nós conhecemos, porque em certa medida nós vivenciamos essa mesma receita dentro de casa. O marido com a esposa com o esposo, o pai e a mãe com o filho com o pai. Uma briga de irmão, né? Briga de irmão é um negócio que acontece, e quando você menos vê, eles já estão dando risada, e aí você pergunta, mas e aquele assunto? Eles nem lembram mais. Não é à toa, irmãos, que nós nos chamamos de irmãos, porque deveria ser assim. O nosso amor tinha que ser algo tão profundo, que os desentendimentos poderiam até surgir, mas sem que nós percebêssemos, nós íamos estar nos abraçando. E o desentendimento? Que desentendimento? Um povo marcado pelo amor. Então, uma família com 134 anos não pode abrir mão da diversidade respeitosa, da diversidade valorizada, e também não pode abrir mão do amor. Por último, encerrando esse momento, e nós estamos introduzindo este assunto, nós vamos falar muito sobre isso durante este mês. Uma família, como nós somos, é uma família marcada pela interdependência. A família de Deus é assim.
Deus não nos fez autossuficientes. Deus não nos trouxe para cá para sermos autossuficientes. Nós somos interdependentes e é bom que seja assim. Neste texto, e em outros textos aqui também na carta aos Efésios, especialmente lá no capítulo 4, eu vou ler já, Paulo deixa isso extremamente claro. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. Quando você vê um pedreiro levantando as paredes de uma casa, é muito interessante, porque os tijolos não são colocados exatamente um em cima do outro. Eles são colocados entrelaçados. Eles são, e os pedreiros chamam isso de amarração. Eles vão sendo amarrados, porque é uma relação de interdependência. Se você colocar o tijolinho isolado lá, é fácil você bater e derrubar uma coluna, uma parte. Mas quando eles estão entrelaçados, eles formam uma gama, eles formam uma massa consolidada, forte. Esses dias eu assisti um vídeo no YouTube e achei muito interessante. Um cidadão pegou duas, ele teve tempo para fazer isso, mas ele pegou duas listas telefônicas e ele foi pondo uma folha de uma folha de outra, folha de uma folha de outra, folha de uma folha de outra. Imagine isso em 3, 4 mil páginas. E quando ele terminou, não tinha nada, não tem cola, não tem nada. As folhas estão simplesmente entrelaçadas, das duas listas telefônicas inteiras. Ele fez 2 buracos do lado de uma, 2 buracos do lado da outra, amarrou uma corda, amarrou num carro e amarrou no outro. E colocou os dois, um para puxar o outro, 2 carros 1000. Eles não conseguiram arrebentar. Simplesmente travou os 2 carros, não consegue arrebentar. Se você quiser, você procura no YouTube lá que você vai achar este vídeo, é muito interessante. Não tem cola. O que tem? Tem interdependência. Tem um campo magnético ali bem sutil, colando uma página na outra. Só que se fosse uma página só, não ia funcionar, ia rasgar. 2 iriam rasgar, 10 iriam rasgar, talvez 1000 rasgariam. Mas 3.000 sobrepostas, são 6.000 páginas, uma em cima da outra. Não há como soltar, só tirando página por página novamente. Quer ver? Paulo mostra que a igreja é assim, é uma amarração, é uma relação de interdependência, uma família é assim. Efésios capítulo 4, versículo 15, olha lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Relação de codependência, de interdependência. A igreja é assim, uma família é assim. Uma família onde os membros estão isolados um do outro, onde eles são autossuficientes, essa família facilmente quebrará. Mas uma família em que os membros estão interrelacionados, vivem uma relação de interdependência, estão ligados pelo auxílio de cada uma das juntas, este corpo ninguém arrebenta, este corpo ninguém quebra. É interessante que quando nós falamos da igreja, nós pensamos assim, existe uns que são apóstolos, outros são profetas, outros se dedicam à oração, outros à visitação, outros cantam, outros dirigem, outros presidem. E você pensa em todas essas coisas. Nós estamos precisando, irmãos, de membros que sejam juntas. Juntas. Sabe o que é junto? Aqueles tecidos nervosos e cartilaginosos misturados, amarrando osso com osso, amarrando membro com membro. Em 2007 eu sofri um acidente na quadra jogando bola com as crianças, né? Eu que já não sou tão criança assim, rebentou um ligamento no meu joelho. Quando rebentou um ligamento, eu não dei muita trela, doeu, mas eu imaginei, mas o que é um ligamento? Bom, um ligamento é um negócio que mudou a minha anatomia para o resto da vida, nunca mais será igual. Por quê?
Porque este ligamento é o responsável de fazer com que o meu joelho não vire para o lado errado. E com ele arrebentado durante 1 ano e meio, enquanto eu fiquei protelando para fazer a cirurgia, de vez em quando eu ia trocar um passo, especialmente na nossa descidinha aqui na frente, para passar do lado de cima da Casa Piedade para o lado de baixo. De vez em quando eu ia descer ali e ele dava uma virada ao contrário. Imagine a dor que isso dá. Por quê? Porque um ligamento não estava funcionando direito. E quando um ligamento não funciona direito, um membro agride o outro. Depois disso eu machuquei também o menisco. Menisco, o médico falou que são duas meias maçãs, 1/4 de maçã, que fica entre um lado e outro do joelho, impedindo que ele também vire para os lados, ele fique firme. Esfacelou o menisco também. Aí de vez em quando sai para um lado, sai para o outro, machuca também. E não existe. Ele falou: existe prótese de tudo, pastor. Existe prótese de osso, existe prótese de uma série de cartilagens do corpo, mas não existe uma prótese boa, que resolva o problema de menisco. E nem uma outra parte do corpo que substitua o ligamento. Eu vou tirar um pedaço do tendão patelar, mas não vai ficar bom. E ele disse para mim: olha, se o joelho que Deus fez não te aguentou, não é o que eu vou fazer que vai te suportar. O que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver, irmãos, que nós precisamos de juntas, de ligamentos, pessoas que tenham a habilidade, que se dediquem a manter esta interdependência. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos muito mais uns dos outros do que nós imaginamos. Nós precisamos entender que nós precisamos muito mais uns dos outros do que nós queremos. Nós precisamos, eu preciso das orações de pessoas que eu nem sei que estão orando por mim, mas eu preciso das orações, porque se essas pessoas pararem de orar, eu vou sentir isso na pele. Eu preciso continuar orando pelos outros, porque eu não sei o quanto eles precisam, mas eu preciso orar por eles, porque de repente eles estão precisando muito mais do que eu imagino, então eu tenho que orar mais. Eu preciso chegar na igreja, eu preciso sorrir, eu preciso abraçar, porque de repente no meio do caminho tem um membro lá que está precisando ser abraçado, e eu nem imagino o quanto ele está precisando ser abraçado. Eu preciso compreender mais, eu preciso ser mais longânimo, porque às vezes alguém fala alguma coisa comigo, e eu fico todo dolorido, e eu nem imagino que essa pessoa está muito mais dolorida do que eu, e por isso ela está falando daquele jeito. Nós temos a mania de querer responder fogo contra fogo, olho por olho, dente por dente. Esse tipo de atitude arrebenta as juntas, os ligamentos. A igreja, como família de Deus, ela tem que ser marcada pela interdependência. O funcionamento adequado, saudável, de cada parte, é essencial à saúde da família toda. Nenhuma parte é insignificante. Nenhuma parte é absolutamente desnecessária. Não existe isso dentro do corpo. Os cristãos, nós todos precisamos possuir uma consciência dessa dependência nossa uns dos outros. Nós dependemos primeiramente de Deus, mas depois nós dependemos uns dos outros. Cada membro desta igreja está aqui, e você pode aí, eu vou exercitar vocês um pouquinho. Dê um giro aí com a sua cabeça, olhe para os lados, veja todo mundo que está aí, olhe todos que estão aqui, dê uma olhadinha. Tem gente aí que talvez você nunca viu, tem irmãos lá de Taquarivaí, tem irmãos lá da Betânia, tem irmãos lá da Morada do Sol, tem alguns que talvez você nunca viu, mas eles estão aí, você precisa conversar com eles. Sabe por quê? Agora voltem para mim um pouquinho. Porque cada um desses membros estão aí dentro desta igreja, desta família, sabe por quê? Porque você precisa deles, porque eu preciso. Deus trouxe por você e por mim, cada um que está aqui, porque cada um que está aqui é importante, para que eu, como membro deste corpo, e todos nós juntos, mantenhamos esse corpo em pé. Vou voltar lá no exemplo do joelho. Eu perdi um tendãozinho que eu arrebentei, que eu nunca vi, nunca tinha visto esse tendão, mas no dia que ele arrebentou, eu senti a falta dele, e sinto até hoje. Na igreja nós somos assim também.
Tem pessoas que talvez você nem enxerga, e talvez você nem pense nelas, mas no dia em que elas saem, o corpo inteiro sente. E quantos destes já saíram? E quantos destes já foram embora? E talvez muita coisa que nós estamos sentindo hoje como igreja é exatamente por causa de muitos que saíram, muitos que se foram. Outros que por causa da idade, por causa de uma mudança, deixaram o seu espaço aqui e não foi ocupado por mais ninguém. A igreja é uma família marcada por interdependência. Cada membro, cada parte é absolutamente essencial e importante no corpo. Então, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas nós devemos fazer como Paulo também aqui aos Efésios diz, considerando uns aos outros na mais alta estima, não pensando de nós mesmos além do que convém, porque nós somos parte do corpo e precisamos uns dos outros. Nós devemos viver como uma família, porque a família é este lugar de diversidade, a família é esse lugar de amor, a família é esse lugar de interdependência. Não dá para fazer parte de uma família se eu não compreender estas verdades, estas necessidades de uma igreja. Minha oração para a nossa igreja neste ano é que nós vivamos assim. Nós vivamos valorizando as diferenças, nós vivamos com amor, demonstrando o amor com que Cristo nos amou dentro dos nossos relacionamentos, e que nós vivamos essa interdependência, ajudando e sustentando uns aos outros, para que nós consigamos dar os passos que Deus mesmo preparou para que nós dessemos como corpo. Então cada um aqui é absolutamente importante para a vida da igreja. Cada um aqui com a sua diversidade, com o seu jeitão, é fundamental dentro desta família. Você que está chegando talvez agora, Deus te trouxe porque há um lugar especial para você aqui, e você é absolutamente necessário nesse lugar. E nós não temos que ser iguaizinhos não. Se nós fôssemos iguaizinhos, nós seríamos uma família fraca. Mas por sermos diferentes, por vivermos a interdependência e por nos relacionarmos em amor em Cristo Jesus, nós podemos dizer que esta família é a família do Senhor. E contra esta família, ninguém pode. Por quê? Porque quem a sustenta é o Senhor. E a palavra de Deus diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A palavra de Deus também diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar em pé então, como família. Nós vamos cantar o hino 179, depois nós vamos dar as mãos. Enquanto nós vamos cantando, pode ir dando a mão aí para quem está do seu lado, e depois nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus por este aniversário e por esta vida de família que Ele nos deu, sabendo que este deve ser o grande alvo da nossa vida enquanto aqui, enquanto pelejarmos neste mundo, sermos uma família abençoadora, uma família cuidadosa, uma família cheia de amor, de respeito, uma família de interdependência, uma família de diversidade, uma família que foi escolhida no Senhor, chamada por Cristo para ser luz neste mundo e para caminhar junto, até o dia em que o nosso Deus nos chamar à sua presença para iniciarmos uma vida nova nos céus com o Senhor. E no 179 vamos cantar bem forte, com bastante alegria, juntos, em louvor ao nosso Deus.